Quando nós nos apresentamos assim. Nós dizemos qual é o nosso nome, que nós somos casados, quem é a nossa família, qual é a nossa profissão. E às vezes somos até tentados a mostrar para as pessoas que somos uma pessoa de sucesso. E muitas das vezes somos tentados a construir a nossa imagem sobre essas coisas. Até nos esforçamos para que as pessoas percebam o quão bem sucedido nós fomos na criação dos nossos filhos, na administração da nossa carreira, no cuidado com as nossas finanças, nas coisas que nós conseguimos construir e adquirir, e nos sentimos às vezes pressionados em ser assim e de nos mostrar assim para as pessoas com as quais nós convivemos, né? A verdade é que nós nos alinhamos com a expectativa que a sociedade tem de nós. E às vezes nós não só ficamos um pouco amedrontados, um pouco acuados, um pouco com temor do que eles vão entender, de como eles vão nos ver, que nós não queremos ser em nada diferente deles. E queremos até suprir as expectativas que eles têm de nós. E mostramos o quão parecidos, o quão normais nós somos. E é dessa maneira que geralmente nós nos apresentamos e nós revelamos a nossa identidade para eles. Mas, na verdade, o principal fato da minha vida e da vida de vocês é que nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por um Deus sábio, que no ventre da nossa mãe entreteceu as células do nosso corpo e nos formou. Ele nos formou com o objetivo de ser glorificado por meio das nossas vidas. Só que nós nascemos sem saber disso, e muitos de nós fomos criados muito distantes dessas verdades. Eu mesmo só fui entender isso depois dos 24 anos de idade, depois de dar muitas cabeçadas. Nós somos pecadores, nós temos esse objetivo de glorificar o Senhor, fomos escolhidos por Ele. Um dia Ele nos chamou e disse: você é meu, eu quero você para mim. Ele nos ajudou a entender o plano dEle, Ele abriu a nossa mente, abriu o nosso coração, Ele nos chamou para perto dEle, e nós entendemos que Ele é Deus, que Ele nos ama, que Ele entregou o Filho dEle que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e que a nossa vida recomeçaria num alicerce, numa base completamente diferente. E eu imagino que, assim como eu, vocês sentiram uma alegria enorme nesse dia, em que vocês entenderam todas essas coisas e entregaram a vida de vocês a Jesus, né? E nós pensamos: tudo vai ser diferente, Deus me tirou de onde eu estava, eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Talvez o tempo tenha passado, nós tenhamos aprendido algumas coisas na igreja, nós começamos a colocar em prática algumas das coisas que nós aprendemos na igreja, e nós até nos tornamos bem hábeis em executar algumas tarefas, em desempenhar alguns papéis, tão hábeis que às vezes nos convencemos de que podemos fazer tudo isso sem Ele. E às vezes nem percebemos que estamos nos distanciando dEle, e que aquilo que pulsava e batia de maneira tão intensa dentro de nós, naquele momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, foi se esvaindo, e em diversas circunstâncias, em diversas ocasiões, às vezes nós nos sentimos como que nos arrastando longe dEle. Nós sabemos que nascemos para glorificá-lo, nós sabemos que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas por Ele, nós sabemos que Ele nos dá todos os recursos para vivermos a vida abundante que Ele tem para nós, mas alguns ídolos no nosso coração nos escravizam e nos levam a admirar estas outras coisas que nós temos à nossa volta,
E às vezes nós nos sentimos tão agarrados nestas coisas e investimos tanto da nossa vida em tantas coisas, que Deus acaba sendo um step que nós vamos usar quando todos os pneus do carro da nossa vida furar, né? E paulatinamente, progressivamente, não conseguimos nem admitir para nós mesmos uma dificuldade que nós temos de nos identificarmos, de revelar a nossa identidade, né? Quando eu olho para a vida dos meus filhos e hoje os vejo praticamente formados e com a carreira profissional bem encaminhada, quando eu os vejo envolvidos na igreja, trabalhando nos ministérios da igreja, até liderando alguns ministérios da igreja, eu preciso olhar para trás e perceber que foi a graça de Deus que fez isso na nossa vida e que continua fazendo isso na nossa vida. Não foi a minha esperteza, não foi a minha habilidade, não foi o meu talento, não foi a minha dedicação, não foi o fato de eu ser diferente de ninguém, porque eu sou um pecador lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho dentro de mim a tendência de confiar em mim mesmo, mais do que eu confio em Deus, e de achar que é pela força do meu braço que as coisas boas acontecem na minha vida, e não pela graça de Deus. Graças a Deus, essa não é uma constante, mas todos nós, em determinados momentos da nossa vida, somos tentados a achar que é por causa da nossa capacidade, por causa da nossa habilidade, por causa da nossa dedicação, que as coisas boas acontecem na nossa vida. A verdade é que toda boa dádiva vem lá do alto. É pela graça e pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. As misericórdias dele se renovam cada manhã na nossa vida. Em momentos da minha vida em que eu não estava tão perto de Deus assim, Deus usou outras pessoas para apontarem a glória dele para os meus filhos. Deus usou a igreja para fortalecer a todos nós. Vocês hoje estão aqui comemorando o aniversário da igreja. Que bênção a nossa sermos da igreja, termos sido colocados por Deus na igreja, e temos a nossa vida conduzida por esse Deus. A nossa identidade está em Cristo. Nós somos filhos de Deus, somos pecadores, regenerados por Ele. Nós somos escolhidos por Ele para andarmos com Ele. Nós precisamos desesperadamente dEle. Se nós não desenvolvermos esse relacionamento de intimidade com o nosso Deus, nós vamos nos identificar com o mundo à nossa volta. Nós vamos nos esforçar para agradar as pessoas mais do que agradamos a Deus, para construir coisas mais do que servimos no reino de Deus. E ocasionalmente nós vamos olhar para a nossa vida e fazermos aquela pergunta: de que vale a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Deus é de fato glorificado na minha vida? Deus é a pessoa mais importante da minha vida? Olhando para esse texto que está na carta de Pedro, não estou conseguindo passar, pronto. Nós verificamos que Pedro estava lidando com uma igreja, e ele estava alertando essa igreja contra o perigo dos falsos mestres, que eram antinomianos, cuja vida era contra as normas, contra as leis. Eles eram dissimuladores, eles entravam sorrateiramente pelas igrejas e tentavam convencer as pessoas, e por conseguinte afastá-las de Deus. Na verdade, o caráter deles era marcado por imoralidade, por arrogância, por ganância e por engano. Eu acho muito interessante a maneira como Pedro começa essa carta, porque o foco dele não é necessariamente começar mostrando
o perigo, o problema, o pecado, o caráter destes homens, mas mostrando o caráter de Deus para quem nós que somos da igreja devemos olhar. E quando nós estamos firmados no caráter dele, nós ficamos completamente vacinados contra todas estas coisas. O Evangelho livra um crente da destruição causada pelo engano. E o engano, ele não se instala de uma vez por todas nas nossas vidas. O engano, ele vai se instalando aos pouquinhos no nosso coração. Quando nós amamos mais as coisas do que Deus. Quando nós estamos mais preocupados com a aprovação das pessoas do que do próprio Deus. Quando nós achamos que a nossa justiça é melhor do que a justiça de Deus. E quando Deus não faz as coisas no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, nós nos colocamos num trono e destronamos a Deus dessa maneira. O engano, ele pode causar um estrago, mas o Evangelho nos livra desse estrago. O Evangelho livra uma família e também livra uma igreja da destruição causada pelo engano. Eu dou graças a Deus porque muito cedo Ele mostrou para os meus filhos quem Ele era. Ele abriu a mente deles para eles entenderem o plano salvador dele. Eu louvo a Deus porque Ele os colocou numa igreja que os instruiu, os encaminhou para que eles pudessem considerá-lo mais importante do que tantas outras coisas e poderem confrontar a idolatria dos seus corações e viverem para a glória de Deus. O sapo é um animal pecilotérmico. A sua temperatura corporal não é fixa, ela muda conforme o ambiente. Eu nunca fiz essa experiência, mas dizem que se você botar um sapo para ferver, ele vai gastar muito da sua energia, tornando a sua temperatura igual à temperatura da água. Ele vai ficar tão cansado fazendo isso, que quando a água estiver chegando em ponto de fervura, ele não vai ter mais força para saltar daquela panela. E ele vai acabar morrendo cozido lá. Às vezes nós somos como esse sapo no mundo onde nós vivemos. Às vezes nós adaptamos a nossa vida e queremos tornar a nossa vida muito parecida com a vida do mundo. E às vezes o mundanismo acaba invadindo a nossa vida. Esse texto, no começo dessa carta, ele nos instrui, ele nos ensina como Deus deseja livrar a nossa vida dessas ciladas. O texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto nos ensina
que a divindade do nosso Salvador alicerça a preciosidade da nossa santificação. Nós estávamos no mundo completamente longe de Deus, e Ele nos escolheu e disse: você é meu. Ele nos concedeu fé, Ele nos mostrou o seu plano no Evangelho, e nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador, e uma nova vida começou. Esse é o começo de um processo de separação que Deus fez, tirando-nos de uma condição em que estávamos perdidos, andando desgarrados longe de Deus, seguindo o curso desse mundo, e trazendo-nos para dentro da sua igreja, para fazer parte do seu povo. E nós verificamos que tanto nesse processo em que Deus nos chamou, quanto no processo em que Ele vai progressivamente nos separando, nos santificando no dia a dia, até o nosso encontro final com Ele, toda essa obra é divina. Essa obra não é humana, é uma obra divina. E é a divindade dele, do nosso Salvador, que alicerça essa preciosidade desse chamado, dessa separação, dessa santificação que Deus vem realizando na nossa vida. Desligou? Não, está aqui. Por que a gente pode afirmar que a divindade do nosso Salvador alicerça a preciosidade da nossa salvação? Hoje, olhando para esse texto, nós vamos verificar 3 motivos para fazermos essa afirmação. Um deles, na nossa santificação posicional, que é a nossa posição de crentes, de salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Outro, no processo de santificação progressiva, que é a fase em que nós nos encontramos hoje, sendo progressivamente trabalhados por Deus. E outro, no dia em que vamos nos encontrar com o Senhor, na nossa glorificação, em que vamos ser perfeitos e vamos viver para sempre com Ele. O primeiro motivo, a santificação posicional é preciosa porque ela é divinamente alicerçada. A preciosidade da nossa salvação é o fato dela ser completamente alicerçada em Deus. O texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé é preciosa. Por que a nossa fé é preciosa? Porque a nossa fé é fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus entregou o Filho dele, que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar. Quando Deus nos aceitou, Ele nos aceitou na base da justiça do Filho dele. Havia na minha conta e na sua conta uma dívida. O nosso pecado nos fazia culpados. Deus colocou sobre o Filho dele o pagamento da nossa dívida. Ele transferiu a nossa dívida para o Filho dele, e Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa dívida. E Deus colocou na nossa conta a justiça dele. Ele trocou as nossas contas. A nossa injustiça o levou para o Calvário. A justiça dele foi colocada na nossa conta. E daí Deus diz: agora vocês estão justificados. Agora vocês podem ser recebidos. Vocês podem viver junto comigo. Eu aceito vocês na base da justiça do meu Filho. Nós cremos em Jesus como Salvador. E nós não fizemos isso porque somos espertos. Nós fizemos isso porque Deus nos mostrou que Ele entregou o Filho dele, que morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele nos chamou para perto dele. Deus me escolheu, Deus te escolheu e disse: você é meu, eu quero você. Você vai viver para sempre comigo.
E Deus nos levou a olharmos para a cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário vemos o Filho de Deus que morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Pedro escreve para os crentes que receberam, assim como ele, uma fé igualmente preciosa, preciosa na justiça de Jesus, o próprio Deus, que se entregou no Calvário por causa do meu pecado, por causa do teu pecado, o nosso Salvador. Ele deseja para eles graça, favor não merecido de Deus, paz, relacionamento pacífico com Deus, multiplicadas. Como? Ou em que âmbito? No âmbito do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Ele nos concedeu fé e nos deseja que recebamos favores e que tenhamos um relacionamento amigável com Ele, na medida em que no dia a dia da nossa vida passamos a conhecê-lo no nosso dia a dia e conhecê-lo plenamente no nosso dia a dia, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. O alicerce da nossa salvação, que é o começo desse processo de santificação, é totalmente fundamentado na justiça de Deus, que nos chamou para conhecermos na prática do nosso dia a dia e percebermos a presença dele na prática do nosso dia a dia. Há ainda uma segunda razão que esse texto apresenta, um segundo motivo. A nossa santificação progressiva, volta. Perdão. Falei que eu ia me atrapalhar? Isso. Representada por essa seta ali vermelha, ela vai desde o dia em que nós nos convertemos até o dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. Ou seja, o tempo em que nós estamos aqui nesse mundo. Né? A nossa santificação progressiva, ela é produtiva, mas ela não é produtiva na base dos nossos méritos e na base dos nossos esforços. Ela é produtiva porque ela também é divinamente alicerçada, e é isso que esse texto nos mostra. E de cara ele nos mostra um presente, uma dádiva que Deus nos dá. O texto diz assim: visto como nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo seu divino poder, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse termo, nos tem sido doadas, é um termo que existe na língua grega e que a gente não tem na nossa língua. Ele fala de uma ação que foi completa no passado, cujos efeitos continuam presentes no presente da nossa vida e vão continuar para o futuro da nossa vida. Basicamente ele está dizendo: Deus deu e continua dando, e continua dando, e continua dando, e continua dando, e nunca vai deixar de dar. O que foi que Deus deu? Deus deu todas as coisas, ou seja, tudo que nós precisamos para a vida e piedade nos tem sido doadas por Deus. Vida aqui é uma vida abundante, uma vida de quem vive com Deus e para Deus e por Deus. Piedade é aquela percepção de que Deus me observa 24 horas por dia. E às vezes nós somos capazes de vivermos sem essa percepção. Às vezes nós acordamos, entramos na lida do nosso dia a dia, corremos que nem barata tonta para lá e para cá, e não percebemos que Deus está nos observando. É como uma minuta no hall de um prédio, que você chega, a luz acende. Se você não estiver perto do sensor, dado um determinado tempo, ela vai se apagar.
Às vezes a nossa percepção da presença de Deus na nossa vida é como dessa luz do hall do prédio. Nós nos esquecemos de que Ele está nos observando, e nós não acordamos e dizemos para Ele: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por acordar, obrigado pelo dom da vida, obrigado por essa oportunidade de viver o dia de hoje para o Senhor, com o Senhor, percebendo a presença do Senhor de maneira piedosa. Porque se nós percebêssemos que Deus nos observa o tempo todo, certamente pensaríamos e agiríamos e falaríamos de maneira diferente. E estas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, elas nos têm sido dadas pelo divino poder de Deus. Percebem a mão de Deus? Como essa obra de andar com Deus, ela é divina, pelo poder de Deus, e também pelo conhecimento completo. A palavra para conhecimento completo aqui é a palavra epignosko, que fala de um conhecimento que vem na prática, e é um conhecimento total de Deus. O que Deus quer? Deus quer que nós vivamos conhecendo-o mais e melhor, diariamente, todos os dias da nossa vida. Então nós deveríamos acordar e falar assim: Senhor, obrigado porque eu acordei hoje. Me ajuda hoje a não viver como se o Senhor não existisse. Ou melhor, me ajuda hoje a não viver como se o Senhor não existisse. Isso mesmo. Me ajuda a perceber a Tua presença. Me ajuda a Te conhecer em tudo que eu falar, em tudo que eu pensar, em tudo que eu fizer. É esse conhecimento experiencial completo da presença e da pessoa de Deus, que aqui é chamado de daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra glória significa peso, significa relevância. O nosso Deus é um Deus de glória. O nosso Deus é um Deus relevante. O nosso Deus é um Deus de peso. E por que Ele é um Deus relevante? Porque Ele é apropriado para todas as circunstâncias da nossa vida. Por que Ele é um Deus de peso? Porque nada nem ninguém é capaz de nos influenciar melhor do que Ele para atingir os alvos que Ele tem para nós. A palavra virtude aqui fala das excelências morais de Deus. Deus é excelente no seu caráter. Deus é excelente em todos os seus atributos. E Ele deseja que no nosso dia a dia nós vivamos percebendo a relevância prática dEle e as excelências morais dEle para todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. Então Deus quer andar conosco, e na medida em que Ele caminha conosco, Ele quer mostrar para nós quem Ele é. E Ele quer nos impressionar com a pessoa dEle. Por quê? Porque é por meio desse conhecimento completo dEle que nos chamou para experimentar a relevância, o peso, e perceber a excelência moral dEle que nós fomos chamados. Então isso é uma dádiva. Nós não somos santificados por uma lista de tarefas. Nós não somos santificados porque fazemos devocional, apesar de ser super importante fazer devocional. Nós não somos santificados porque somos frequentes nos trabalhos da igreja, apesar de ser extremamente importante ser frequente no trabalho da igreja. Nós somos santificados pelo poder e pela presença do nosso Deus. Porque nós podemos fazer todas essas coisas que eu falei sem perceber o poder e sem perceber a presença do nosso Deus. E Deus usa todas essas coisas e outras coisas ainda para nos mostrar: eu estou presente, eu sou um Deus poderoso, eu quero que você perceba a minha glória e que você seja transformado pela minha glória, pelas excelências do meu caráter. Comunhão requer contemplação, e a pergunta que nós devemos nos fazer é:
Às vezes eu me sinto como uma barata tonta. Às vezes eu me sinto agitado, correndo para lá e para cá. Às vezes eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, por que eu estou com esse caminhão de melancia para descarregar? Às vezes esses compromissos todos me atrapalham a contemplar o meu Deus e a perceber a relevância prática dele no meu dia a dia. Às vezes as coisas por fazer são mais importantes do que o meu Deus para mim. Eu tenho certeza que, assim como eu, a resposta de vocês é sim. Infelizmente, muito mais do que nós gostaríamos, estas coisas acontecem na nossa vida. Quer dizer então que eu tenho que chutar o balde do meu emprego, tenho que parar o meu curso na faculdade, deixar as panelas se multiplicarem na pia da minha casa e ficar contemplando o poder de Deus? Não é isso que o texto que nós vimos acabou de nos ensinar. Ele fala: façam todas estas coisas, percebendo a presença de Deus no dia a dia de vocês. Façam com Deus e para Deus. E percebam que a presença poderosa e transformadora dele vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então nós deveríamos falar assim: Senhor, me ajuda a te contemplar. Porque na verdade, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho dele na medida em que nós o contemplamos. Nós o contemplamos, percebemos como ele é, e ao mesmo tempo percebemos o que está errado em nós. E nós falamos: eu quero ser assim, Senhor. E Deus fala: eu também quero que você seja assim. Eu vou transformar você, e você vai ser cada dia mais parecido com ele. É por meio dessa contemplação que nós somos transformados. Essa comunhão requer um relacionamento íntimo, pessoal, com Deus. Ser da igreja é uma bênção. E a igreja é um instrumento que Deus usa para desenvolver na nossa vida esse senso de necessidade, de que nós precisamos de intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo e produtivo com o nosso Deus. Eu estou me dominando, a minha vida está se tornando uma vida abençoada, aprovada nessa crescente com Deus. Eu preciso perseverar, porque em determinadas circunstâncias, algumas coisas vão acontecer e talvez até venham me desanimar. E perseverança é essa virtude espiritual, essa qualidade de caráter cristão, de quem, no meio da luta, no meio da dificuldade, segue em frente. Não para só para chorar. Observa que tem um obstáculo, conhece o poder de Deus e sabe que pode transpor aquele obstáculo e continuar caminhando de maneira firme, para que seja de fato uma vida piedosa, uma vida de quem vive à luz de Deus, de quem está sendo observado por Deus e de quem está fazendo para agradar a Deus. Uma vida dessa é uma vida fraterna, é uma vida útil para as pessoas que Deus coloca à volta. Não é a vida de alguém que olha só para si, mas de alguém que observa os irmãos, as pessoas que Deus coloca à volta e se dedica a cuidar, a amar, a servir como irmão. E quem é assim está disposto a amar sacrificialmente. Então todo esse processo de santificação é uma bênção que nos é dada por Deus. É uma instrução que Ele nos dá: dediquem-se diligentemente a isso. Não somente creiam, desenvolvam um caráter cristão no dia a dia de vocês. Conheçam a Deus na prática do dia a dia de vocês. Se controlem, lutem, perseverem. Não se esqueçam de que Deus os observa 24 horas por dia. Vivam como Ele deseja que vocês vivam. Cuidem das pessoas que Deus colocou à volta de vocês. Amem sacrificialmente, que vocês vão estar refletindo e fazendo aquilo que Deus deseja que vocês façam. Ainda um encorajamento nesse nosso processo de santificação, a certeza da presença, da companhia de Deus nesse processo produtivo da nossa vida. Porque todas estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês amarem a Deus, se vocês contemplarem a Deus, se vocês observarem as perfeições morais de Deus, se vocês acreditarem que Deus tem todo o poder de implantar o caráter dele na vida de vocês, se vocês aproveitarem o recurso da palavra de Deus, se vocês aplicarem a palavra de Deus no dia a dia de vocês, se vocês reunirem todas aquelas virtudes que nós acabamos de ver no texto anterior, não vai haver inatividade e não vai haver falta de fruto, infrutuosidade na nossa vida. Logo, a atividade da nossa vida é fruto da nossa intimidade com Deus. A produtividade da nossa vida é fruto da nossa intimidade com Deus. E na medida em que nós somos íntimos de Deus e produtivos no dia a dia, nós percebemos ainda mais a presença dele, nós o conhecemos mais ainda na prática. E esse é um encorajamento para nós. Quanto mais produtivos vocês forem, mais intimidade, pleno conhecimento de Deus vocês vão ter. Na igreja nós temos diversas oportunidades de ministério e nós podemos ter diversas motivações para trabalharmos nos ministérios da igreja. Uma delas pode ser: não tem quem faça, eu não vou deixar a peteca cair, eu vou fazer. Outra pode ser: esse ministério tem uma visibilidade boa, quem sabe eu não vou. Seria uma motivação extremamente egoísta. Motivações muito melhores do que essas seriam: é o serviço de Deus. Deus quer que isso seja feito. Deus me deu habilidades que se encaixam com esse serviço. Deus me deu dons e talentos que são extremamente úteis nessa área. Eu vou fazer isso para Deus. E eu sei que eu vou conhecer Deus melhor nesse processo. Deus, está aqui a minha vida. Eu quero servir para o Senhor. E eu quero, na medida em que a minha vida se torna ativa e frutífera, te conhecer mais e mais e mais no processo. Quando essas coisas existem e crescem na nossa vida, nós não somos inativos e nós não somos infrutuosos. Pelo contrário, nós discernimos, conhecemos e entendemos melhor a vontade do nosso Senhor, na medida em que estamos envolvidos nas questões dele. Então, esse estilo de vida é um estilo de vida de quem rema contra a maré, às vezes. Não é fácil. Pergunta para as pessoas que estão envolvidas na liderança dos trabalhos da igreja se é fácil. Às vezes é difícil, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante. É um privilégio muito grande servir ao Senhor e conhecê-lo melhor no processo. Por isso nós devemos ser frutíferos, nós devemos depender dele, e nós devemos andar com ele para sermos produtivos na obra dele. Há ainda uma advertência nesse sentido, de desenvolver a santificação progressiva. Cuidado com o perigo da cegueira espiritual. Por quê? Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Nós corremos um risco muito grande de perdermos a nossa identidade e de desenvolvermos cegueira na vida espiritual. Cegados para tudo isso, nós vamos olhar para tudo, inclusive para a igreja, de uma maneira contrária àquela que Deus deseja que nós olhemos. E é só passando por esse processo de santificação que Deus abre os nossos olhos e nos ajuda a nos livrarmos desse perigo, o perigo da cegueira espiritual. Cegueira espiritual é
incapacidade de compreender e aplicar os fatos revelados nas Escrituras na nossa vida diária. É essa dificuldade da gente perceber a presença de Deus, é essa dureza de coração de não ser incomodado por Deus, guiado por Deus, motivado por Deus. E se essa cegueira nos acometer, nós vamos enxergar tudo de maneira horizontal e não vamos colocar Deus nas circunstâncias, e vamos nos tornar inativos e infrutíferos. Cuidado que esse processo de coração, de amar mais as coisas do mundo do que Deus, causam cegueira e paralisam a nossa vida, e a nossa vida, por conseguinte, pode se tornar inativa e infrutífera. Há ainda uma promessa, que é segurança nessa nossa caminhada com Deus. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Ele disse para mim e para você: você é meu. Ele nos chamou, Ele nos elegeu. É isso que o texto aqui fala. E nós devemos procurar confirmar esse chamado de Deus com diligência cada vez maior. Como você completaria essa frase? Eu fui chamado por Deus para... A gente sabe, por exemplo, que na vida da igreja, que às vezes a vida da igreja é como um jogo de futebol, que tem 22 jogadores, 2 técnicos, alguns árbitros, correndo e dando show, e milhares de pessoas sentadas na arquibancada assistindo o show. Às vezes, infelizmente, a vida da igreja é assim, mas não deveria ser assim, porque Deus não me chamou e Deus não te chamou para ser religioso, para vir aos trabalhos da igreja. Deus me chamou e te chamou para andarmos com Ele, para percebermos a presença dEle, para sermos transformados pela glória dEle, e para dizermos para Ele: Senhor, eu sei por que o Senhor me chamou, eu sei qual é o meu chamamento, a minha vocação, eu quero ser e fazer aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou viver essa vida. Por quê? Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A inutilidade da minha vida, a inutilidade na sua vida, é fruto do nosso afastamento do nosso afastamento do Senhor. Primeiro nós nos afastamos do Senhor, depois nós nos tornamos infrutíferos, inativos, inúteis. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, a nossa vida é útil, é ativa, é produtiva, ela transpira, ela revela para as pessoas que nos observam a presença transformadora de Deus na nossa vida. Então, quando há igreja, e infelizmente há isso em todas as igrejas, há muitos espectadores assistindo o jogo e poucos trabalhadores se desdobrando no desempenho da tarefa, é porque alguns estão se distanciando, estão se afastando de Deus. Logo, o que nós precisamos não é encher a nossa agenda de atividade, nós precisamos correr para Deus, contemplar o Senhor, permitir que Ele transforme a nossa vida. E Ele diz: procedendo assim, você não vai tropeçar em tempo algum. A verdade é que se nós não gastarmos as nossas vidas nas coisas do Senhor, o que nós vamos fazer com a nossa vida? Nós vamos jogar a nossa vida fora. Nós vamos aproveitar a nossa vida egocentricamente, para o nosso prazer, para o nosso conforto, para as posses, para satisfazer as pessoas, para
se alinhar com um padrão que é aprovado na sociedade em que nós vivemos, e nós vamos deixar de desenvolver, de confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Por isso, amados, a igreja é preciosa. A igreja é a instituição que Deus estabeleceu na terra para representá-lo no tempo em que nós vivemos. Nós somos embaixadores e representantes do nosso Senhor. Nós precisamos dar aquilo que temos de melhor na igreja. Nós precisamos ser da igreja. Nós precisamos viver para a igreja. Nós precisamos nos desenvolver com a igreja. A igreja não é um prédio onde a gente vem bater ponto, porque isso é ser religioso, não é ser piedoso. E a vontade de Deus é que sejamos piedosos, contempladores. Perdão. Conhecedores da sua vocação, da sua eleição. Se você fizer isso, desculpa de novo, você não vai tropeçar em tempo algum, é isso que o texto diz. Quando eu era fisioterapeuta no hospital, no começo da minha carreira, eu conheci um senhor de muita idade. Ele era um europeu que vivia no Brasil há muito tempo. Ele era um biólogo famoso, um professor universitário. Só que ele estava morrendo na UTI. E eu ia à UTI fazer higiene brônquica e ajudá-lo a respirar um pouco melhor. Eu era recém-convertido e falei do amor de Deus para ele durante os dias em que ia tratá-lo na UTI. O nome dele era Hans, ele era alemão. E eu falava para ele: olha, Deus existe, Deus te ama, Deus enviou Jesus pelo Senhor, o Senhor está aí sofrendo, mas eu gostaria que o Senhor olhasse para a cruz e visse o grande amor de Deus pelo Senhor. Se o Senhor colocar a sua vida nas mãos de Deus, se o Senhor reconhecer que Deus aceita o Senhor pela fé em Jesus, aquilo tudo, falei para ele. Um belo dia eu entrei lá na UTI, me dirigi a ele, ele não estava mais lá. Ele vinha melhorando no processo. A enfermeira me disse: não está mais aqui. Foi para o quarto. Eu bati na porta, entrei no quarto, não sei nem o que eu falei. Lá da cama ele disse assim: Marciano. Falei: oi, tudo bom? Que bom que o senhor está aqui. Ele falou assim: pois é, lembra aquilo tudo que você conversou comigo na UTI? Eu entreguei a minha vida para Jesus. E ele me disse: que pena que isso não aconteceu. Graças a Deus isso aconteceu, mas que pena que não aconteceu antes. Eu escrevi tantos livros, eu adquiri tantos títulos, eu fiz tanta coisa. E você viu a minha família brigando pelas minhas coisas, achando que eu não sairia da UTI e que eu ia morrer lá na porta? Você vê a desgraça e o caos no qual a minha vida está instalada. E eu tive até a oportunidade de poder ajudá-lo um pouquinho no processo de saída do hospital e do que ele faria com a sua vida, porque ele não morava em Santos, morava em São José. Foi internado lá em Santos por causa das circunstâncias, da emergência. Deus não quer que, assim como o seu Hans, cheguemos no final da nossa vida e digamos: o que eu fiz da minha vida? Eu joguei toda a minha vida fora. E eu falava para ele: agora o senhor se converteu, Deus vai dar para o senhor a oportunidade de aproveitar e perceber a produtividade da sua vida. Quando nós não entendemos a nossa vocação e a nossa eleição, quando nós não contemplamos o nosso Deus e não percebemos essa presença poderosa e transformadora dele na nossa vida, nós jogamos a nossa vida fora. E Jesus disse assim: que pode dar o homem em troca da sua própria vida? Jesus disse: quem abrir mão dos seus projetos, dos seus planos por causa de mim, vai ganhar a vida. Mas quem se agarrar egocentricamente nos seus projetos, em detrimento das minhas coisas, vai jogar a sua existência fora.
E Deus nos colocou na igreja para nós aproveitarmos a nossa existência, para nós vivermos de maneira completamente diferente. Hoje, quando eu olho para aquilo que Deus tem feito na minha família, eu não vejo isso como fruto da minha habilidade, da minha sabedoria, daquilo que eu construí, não. É isso que esse texto diz: porquanto agindo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu vejo Deus abençoando, Deus me dando, Deus conduzindo todas estas coisas. Só eu estava lá, né? Terceiro motivo para acabar. A santificação final é promissora, porque é divinamente suprida. Santificação final é aquela que vai se dar na nossa vida no dia do nosso encontro com o nosso Senhor. A Bíblia chama de glorificação. Esse dia vai chegar, em que vamos comparecer diante dele. E o texto nos apresenta uma grande promessa. Ele termina dessa maneira: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compreendendo a nossa vocação, compreendendo a nossa eleição, dedicando a nossa vida ao Senhor, desta maneira nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que a gente faz com a nossa vida agora vai determinar a nossa posição na nossa vida lá com o nosso Senhor. Nós não podemos jogar a nossa existência fora, porque vai haver um dia em que vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E o que é que Ele vai nos dizer? O que Ele vai me dizer? O que Ele vai te dizer? Ele vai dizer: muito, muito bem, meu servo, você foi fiel a mim, e eu vou te recompensar. Ou será que vamos ser servos negligentes e não diligentes, como esse texto diz, né? Desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso grande Deus e Salvador. A nossa corrida não é uma corrida de 100 metros rasos. A nossa corrida é uma maratona extenuante. Por isso é que nós precisamos dele, e nós precisamos perseverar nas lutas, nas dificuldades, nas crises, nos conflitos do nosso dia a dia. Nós não podemos condicionar a nossa fidelidade a Deus às circunstâncias da nossa vida. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos por Ele e para Ele. Você tem se aproveitado dessas dádivas do Evangelho, especialmente esse poder da presença e da palavra de Deus no seu dia a dia? Contemple, viva com Ele, viva para Ele. Não se adapte a esse mundo de passagem no qual nós estamos, não se adapte ao mundanismo, santifique-se, dedique-se diligentemente a esse processo de maturidade. Dê aquilo que você tem de melhor nesse seu crescimento em maturidade cristã. Frutifique. Tome cuidados que são condizentes com a vida cristã. Não permita que o pecado te escravize. Creia que Deus transforma a sua vida, inclusive daquelas coisas que você percebe em que você tem mais dificuldade para mudar. Cuidado com o apelo do materialismo desse mundo que nos cerca. Cuidado com a autossuficiência, essa tendência de achar que pode, que é capaz e de que pode conseguir tudo na força do braço. Cuidado com o egoísmo. Vamos observar as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta.
Decida-se pela corrida cristã, não viva uma carreira apartada dessa presença transformadora do nosso Deus. Persevere, usufrua, aproveite, curta, conclua essa corrida. Foque nesse dia em que o Senhor vai te receber e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui, e eu queria incentivá-los a pensar nisso, desde a nossa salvação, por todo esse processo de santificação que Deus está fazendo na nossa vida, até o dia do nosso encontro com Ele. Tudo isso é obra de Deus, não é obra humana, não é obra minha e nem sua. Deus está envolvido na nossa vida, Deus está envolvido na nossa família, Deus está envolvido na nossa igreja. Deem o melhor de vocês a Deus. Encarem os programas, os projetos, os cultos e as oportunidades como maneira não só de conhecer o Senhor, mas de servi-lo, e por conseguinte servir as pessoas que Ele tem colocado à volta de vocês, porque dessa maneira vocês não vão tropeçar em tempo algum, e a entrada de vocês no reino do nosso Deus vai ser amplamente suprida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua graça na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a olharmos para as nossas circunstâncias, mas acima de tudo para o nosso coração. Não permita, Pai, que ídolos no nosso coração, o desejo forte de sentirmos prazeres que não são lícitos, o desejo forte de obtermos bens e posses fora da vontade do Senhor, esse desejo carnal de projetarmos uma imagem e de vivermos para agradarmos e satisfazermos as outras pessoas. Não permita, Deus, que isso venha nos afastar de Ti. Pelo contrário, nos ajuda a aproveitarmos o nosso dia para vivermos na Tua presença, para percebermos o Teu poder transformador, para contemplarmos o Teu caráter e para aproveitarmos essa vida de intimidade e de contemplação com o Senhor, Pai. Promove essa diligência, esse zelo nesse processo de santificação e nos ajuda a ancorar a nossa vida lá naquele dia em que vamos nos encontrar contigo, e que tudo que fizermos aqui, Deus, tenha como propósito e como alvo a tua satisfação e o reconhecimento nosso da Tua satisfação no dia desse encontro. Muito obrigado pela presença dessa igreja, obrigado pelos líderes dessa igreja, obrigado pelos irmãos que têm servido no ministério, obrigado pelas pessoas que têm sido alcançadas pelo Evangelho nessa igreja, Pai. Eu rogo que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha abençoá-los, e que acima de tudo, Deus, o desejo de cada um deles seja te contemplar, te conhecer e permitir que esse poder transformador do Senhor haja em suas vidas, de tal maneira que eles sejam cada dia mais instrumentos afiados e preparados para te servir cada vez melhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.